Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Desde já peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe seu like, compartilhe e deixe aí seu comentário. Nosso papo firme de hoje é como eu saio de uma depressão. Assim, como vencer a depressão? Nós vimos nos vídeos anteriores os estragos que ela causa na vida do indivíduo. Eu trouxe para vocês algumas possibilidades de como essa doença infernal entra na mente das pessoas a ponto de dominar pensamentos e as emoções. Então vamos ao que interessa para o vídeo de hoje. Um fato curioso é que a depressão independe, da forma em que adquirimos. Ela causa duas situações que desequilibram qualquer um, que está em depressão. Eu estou falando da intimidação e da vitimização. A intimidação é o ato de fazer com que alguém se sinta amedrontado. A ideia de algo que causa pavor é a ação de provocar medo, atemorizar. Quando você entra em um estado depressivo, os sintomas tendem a crescer, a se agigantar-se a ponto de você ficar coagido, coagida pelos sentimentos negativos que estão se desenvolvendo na sua mente. Eu chamo esse processo de intimidação, ou efeitos intimidatórios. Você se recua, você se isola, se amedronta diante de um cenário devastador criado pelos distúrbios emocionais. Com mais esse sentimento crescendo dentro da sua mente, você começa a sentir-se vitimizado. Você se torna vítima de seus próprios medos. Devido a todo esse processo de intimidação que você está enfrentando, se sentindo acuado, é natural que você se vitimize e não consiga encontrar uma brecha, uma saída para este quadro depressivo que está cada dia mais difícil. Nesse caso, os dias ficam mais escuros. No caso, quando as pessoas entram em depressão e entram nesse estágio já de isolamento profundo, com seus medos, essa exclusão, os dias ficam acinzentados, eles perdem o brilho. Uma pessoa depressiva ela não consegue ver mais as cores, não que ela ficou daltônica, mas não tem mais prazer no mundo, na beleza do mundo à sua volta. O mundo se tornou cinzento, sem brilho, sem luz, sem cores. Nesse contexto, vitimizar-se é condenar-se sem se dar a oportunidade de lutar contra o problema, contra o mal. Mas, como eu digo, há sempre uma saída, A primeira coisa que você precisa fazer é, sem dúvida, procurar uma orientação especializada. Não adianta você querer se curar sozinha. Há alguns casos, sim, de recuperação, A pessoa lutou contra aquilo ali com muito sofrimento e venceu, mas a maioria dos casos é necessário uma ajuda adequada, especializada. Então, o primeiro passo é esse, Você procurar uma ajuda, procurar uma orientação médica adequada, um psiquiatra, um psicólogo, vai identificar seu tipo de depressão e, a partir daí, com pré-diagnóstico, lhe encaminhar o tratamento. Começa por aí. Esse é o primeiro começo. Eu não vou falar aqui de medicação, isso e aquilo, de antidepressivos, porque não é minha área, eu não vou usar aqui, falar qualquer nome aqui, porque eu sou um pastor, teólogo de formação, não é a minha área medicina, mas como eu lido um pouco com isso, é uma área que eu gosto muito, a área da psicologia, e principalmente a questão da psicologia comportamental, e mergulhando mais a fundo nessa questão da depressão. Então é uma área que eu gosto muito, por isso eu estou gravando essa série de vídeos, aí para você entender um pouco sobre esse tema, ok? Então procure uma orientação médica, um psiquiatra, um psicólogo, e ele vai te dar sim uma orientação. Começa por aí, ok? Mesmo que você não queira, se esforce aí, peça para alguém, alguém vai te levar, faça isso. Mas isso não é suficiente. Você precisa lutar contra a doença. Os remédios, na maioria antidepressivos, vão aliviar as tensões do corpo, diminuir a ansiedade, o estresse, controlar seu sistema nervoso, melhorar o seu sono. Eles vão te dar uma melhor qualidade de vida, nesses primeiros momentos, mas isso não é suficiente, ok? Eles vão te dar esse alívio, porque a depressão ela causa um desequilíbrio clínico também no teu corpo. Ok? Então você precisa sim desses antidepressivos, dependendo do teu grau de depressão, dependendo dos sintomas, desses sentimentos, como é que eles estão aflorados na tua mente, e como é que eles têm coagido negativamente, agindo negativamente no teu corpo. Então essa medicação eles vão te aliviar bastante essas tensões, mas não é só isso. Isso não é suficiente, ok? Você precisa reagir a essas emoções, a esses pensamentos perturbadores que estão te destruindo por dentro.
Você precisa voltar a confiar nas pessoas, né, que não te abandonaram, porque a depressão ela causa isso, ela causa isolamento. Então, uma dica aqui é abra o seu coração. Desabafe com alguém do seu círculo de amizade, do seu convívio ali, pessoas próximas, muito próximas e íntimas a você. Você confia de verdade, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja um filho, seja o seu pai, seja um amigo, um colega de trabalho, uma colega de faculdade. Abra o seu coração, né? Eu desafio você a fazer isso, entende? Isto é mais do que necessário. Fale dos seus medos, compartilhe seus temores, isso vai te fortalecer, né? Isso vai te fortalecer. Os sentimentos ruins te intimidaram, você não consegue reagir a isso. Para cada sentimento ruim, negativo, há o oposto. Isso não é positivismo, isso é reorganizar, reagrupar seus pensamentos para equilibrar essa balança. Por exemplo, você sente que as pessoas se distanciaram de você. Quando você estava na depressão, você sente que as pessoas se afastaram de você. Esta é a ideia que a depressão causa, porque ela é uma doença, né? E ela te causa esse sentimento negativo de que as pessoas se afastaram de você. Você começou a sentir que as pessoas se afastaram de você e você foi se isolando, quando na verdade é você que se afastou delas. Isso é o efeito do isolamento, da solidão. Você precisa dar uma resposta a este pensamento ruim à altura. Ou seja, eu preciso voltar a ter vida social. Eu quero caminhar com alguém, eu quero voltar a fazer algumas coisas que antes eu não fazia. Eu vou ligar para alguém, eu vou convidar alguém para tomar um cafezinho aqui em casa. Eu vou lá, eu vou fazer um esforço para sair deste isolamento, para sair desse quarto, desta sala, deste ambiente que virou um ambiente de refúgio, mas na verdade é um ambiente hostil, porque ele te afugenta. Este ambiente que parece ser um ambiente seguro, né, que deixa trancafiado neste isolamento, ele na verdade é um ambiente hostil. É isto que a depressão causa. Ela te causa dependência daquele lugar, daquele espaço, daquela situação, daquele pensamento. Então você precisa fugir desta realidade. Ok? Não há um ato de mágica, não tem um antídoto eficaz, não tem uma cura imediata para transtornos emocionais. Você precisa entender que as pessoas próximas a você te querem de volta. E você precisa lutar por você mesma, por você mesmo. Ok? Você precisa lutar por você mesmo. Né? Você é o principal necessitado nessa situação. Né? E também vai ser o principal favorecido quando sair da dependência da depressão. Para o isolamento, a resposta é sair, não tem outra coisa. Sabe? Dá aquela chacoalhada, né? Eu sei que é difícil, é extremamente difícil. Quem não passou por isso não consegue descrever, quem não entende as mazelas da depressão, não consegue entender o quão é difícil sair desse quadro de depressivo, deste isolamento, desse lugar trancafiado, né? que eu me enfiei, que eu criei, né? Para fugir da realidade. Então você precisa sair, né? Para a angústia, você precisa encontrar um equilíbrio, algo que te traga consolo, que te traga paz, né? Porque a depressão te traz momentos contínuos de angústia, né? É uma angústia estonteante, ela te aprisiona, né? Junto com o isolamento, junto com o medo e todas as outras mazelas, né, que esses sintomas te causam, né? Então você precisa encontrar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, algo que te traga consolo, que te traga paz, né, para lutar contra esse pensamento de angústia que te faz chorar o tempo todo. Você precisa começar a pensar em outras coisas que outrora te trariam alegria, te traziam paz. Para o medo que te faz acuado, acovardar-se diante dos temores que te vêm à mente, você precisa voltar a ter confiança, firmeza, ousadia, não se intimidar e não se acovardar. Porque o medo é isso, né? Ele te intimida e te faz acovardar diante das circunstâncias à sua volta. Então você precisa voltar a ter confiança, firmeza, né? Aquele pensamento, não pensamento positivo, mas um pensamento de ousadia, né? De quando você tinha, antes de entrar nesse quadro depressivo. Dar a volta por cima, né? Antes da depressão, o que te dava prazer? O que motivava você a sentir feliz, realizado, realizada? O que você não abria mão de fazer por saber que é aquilo que te trazia satisfação, alegria e realização? Né? Antes da depressão, quais eram as coisas que você fazia, as pessoas que te traziam alegria, traziam
prazer por estar na presença dela, das coisas que você fazia, né, que você realizava. Quais as coisas simples, rotineiras no seu dia a dia, que de fato eram prazerosas de serem feitas e você perdeu o interesse? Porque a depressão é isso, é a perda do interesse completo pelas coisas que antes me eram prazerosas. Então, minha dica aqui: comece aos poucos, mas comece. Né? Comece aos poucos, mas comece. Dê o primeiro passo para a recuperação, para sair desse quadro depressivo. Escreva uma a uma. Faça uma lista de coisas prazerosas, das mais simples às mais complexas, desde aquelas que você fazia um planejamento para realizar, porque era um sonho seu. Comece das coisas mais simples, mas comece. Escreva uma a uma, desde as pequenas coisas, os pequenos detalhes do seu dia a dia que traziam satisfação. Comece. Escreva e comece realizando as mais simples, as coisas rotineiras. Como eu disse, não existe um antídoto. Assim como esses pensamentos ruins surgiram, eles podem sair. Depende do seu empenho em expulsá-los de você. Você está enfrentando uma batalha cujo adversário cresce na sua fraqueza, no seu medo, na sua angústia. O único oponente à altura da depressão é você mesmo. Sabia disso? O único oponente, né, o remédio eficaz para vencer de fato a depressão é você mesmo. Né? Porque a depressão é uma doença que gira em torno dos seus pensamentos. Né? Então você precisa criar um mecanismo aí na sua mente para lutar contra esses pensamentos ruins e negativos, né, que te aprisionam. Quando você decide enfrentá-la, ela enfraquece. Olha que legal. Né? Quando você decide enfrentar a depressão, ela se enfraquece. Esses pensamentos ruins tendem a se enfraquecer. Não é hora de se preocupar com as causas da depressão. Os motivos que levaram você a entrar nesse poço sem fundo, né? As circunstâncias, os eventos traumáticos, os gatilhos que criaram todos esses sintomas, ficam em segundo plano. Não é hora de se preocupar com eles. Não é hora de lutar com as causas, esses eventos traumáticos, essa coisa lá do passado que te levaram nesse quadro depressivo agora no presente. Você precisa lutar agora para sair desse buraco, para depois lá na frente, quando tiver com força, recuperado, lutar contra esses problemas causadores de todos esses males. Você nesse momento precisa se reintegrar, se recompor emocionalmente, se ajustar. A depressão nos desintegra, ela nos divide. Você precisa enfrentar cada sentimento negativo um por um e encontrar uma saída. E não vai acontecer da noite para o dia. As dicas nem sempre funcionam para todos. Cada pessoa deve encontrar um ponto de equilíbrio e agir. Esse ponto está aí na sua mente. Basta você cutucá-lo que ele vai aparecer. Comece, não desista, insista, que você vai vencer a depressão. Ok, pessoal? Estamos finalizando esse vídeo, né? Volto a pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente aí sobre o assunto. No próximo encontro nós vamos falar da fé, que é um tremendo aliado a favor de você para enfrentar a depressão e encerrar essa sequência sobre o tema. Então, no próximo encontro, possivelmente vai ser o último, sobre essa temática, sobre depressão. Há muito assunto para falar, mas eu não quero aqui também, né, abusar da boa vontade de vocês estar assistindo os vídeos falando sempre de um mesmo tema. Então nós temos muitos assuntos para falar, né? E no futuro próximo, se assim houver necessidade, o pessoal quiser que a gente volte ao assunto, nós vamos voltar e trazendo aí novidades, mais coisas sobre a depressão, ok? O texto que eu creio que vai te ajudar nesse processo está lá em Salmos capítulo 50, verso 15, e ele diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E no Salmo 51, o verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inigualável. Então, que Deus possa te abençoar, fique na paz de Cristo, né? Que Ele possa te fortalecer aí nessa luta contínua contra essa depressão, porque há vitória sim, né? E há um processo reverso de toda a situação. Grande abraço e até mais.